A realidade dos demônios é uma verdade que tem sido reconhecida há séculos e continua a ser uma questão pertinente. Há uma tendência, talvez até uma estratégia por parte dessas forças demoníacas para persuadir as pessoas, especialmente cristãos, a duvidarem de sua existência ou rejeitá-los como meros mitos. Isso, a descrença, lhes permite operar mais livre e eficazmente contra os crentes. É um assunto preocupante que muitos cristãos, apesar de lerem numerosos relatos na Bíblia de Jesus expulsando os demônios, ainda questionam a realidade de tais entidades. Um pregador disse uma vez uma declaração profunda que ele afirmou: "Eu acredito que quando você conhece o Senhor, você vem a conhecer o diabo ao mesmo tempo. E se alguém disser que não tenho nenhuma experiência do diabo, eu honestamente me pergunto até onde eles foram com o Senhor. Porque o diabo não está no inferno agora. Ele está em um dos céus e operando pelo mal, não nos lugares infernais, mas nos lugares terrestres e celestiais. É onde eles estão." É um equívoco comum, muitas vezes perpetuado pelas representações da mídia, que Satanás e suas forças demoníacas estão atualmente no inferno. No entanto, esta representação não se alinha com o que as Escrituras dizem para nós. A Bíblia afirma claramente que Satanás e seus asseclas estão ativos na terra, rondando e procurando quem eles podem devorar. Esse entendimento é crucial para uma visão correta da guerra espiritual e a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Nos tempos modernos, o tema dos demônios muitas vezes é rotulado como fomentador do medo, quando abordado por pregadores. Este ponto de vista é desconcertante, especialmente considerando que Jesus mesmo falou abertamente e com frequência sobre demônios e atividades demoníacas. A Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus, é explícita sobre a existência de demônios. Por exemplo, em Mateus 12:34, Jesus instrui seus discípulos sobre este assunto, demonstrando que ele não hesitou em abordar o assunto da mesma forma. Não devemos evitar ou minimizar o assunto. Os evangelhos repetidamente mostram Jesus confrontando espíritos demoníacos, reconhecendo sua presença e poder antes de expulsá-los. Para abraçar completamente os ensinamentos de Jesus como Senhor e Salvador e acreditar na exatidão dos registros do evangelho, exige um reconhecimento da existência de demônios. Há inegavelmente um verdadeiro demônio e um formidável exército de demônios. Reconhecer esta realidade é crucial, porque não se pode combater eficazmente um adversário cuja existência eles negam. Se existe um grupo de pessoas que deveria entender e conhecer o mundo espiritual, deveriam ser os cristãos. Vivemos no meio dos espíritos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vivemos em um mundo cheio de seres espirituais impuros, um mundo cheio de demônios. A palavra grega para demônios na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, é daimonia. Este termo é muitas vezes traduzido como demônios ou diabos nas versões traduzidas. Um mundo cheio de espíritos sedutores, e quando se lê muito sobre esse assunto, estudando este tópico e esses espíritos imundos, o que encontramos na palavra de Deus é que esses impuros espíritos são multidões, milhões deles. Não há como numerarmos eles. Um homem em particular tinha 6.000 demônios dentro dele. Eles ainda estão neste mundo, em nações de todo o mundo. Há alguns deles nas casas que as pessoas vivem, e alguns desses espíritos imundos estão atormentando as pessoas em todo o mundo. As pessoas estão com medo de estar em suas próprias casas por causa disso. Estão vendo portas abrindo e fechando quando ninguém está lá. Estão vendo os móveis se moverem quando não há ninguém lá. Estão ouvindo passos em suas casas, vendo figuras negras aparecerem e desaparecerem bem diante de seus olhos. É importante lembrar que, enquanto indivíduos podem ignorar ou descrer na existência de forças demoníacas, essas entidades estão muito conscientes dos seres humanos e trabalham ativamente contra eles. O conhecimento que os demônios têm sobre indivíduos é importante para combater a noção de que estão alheios à nossa existência. Contrariamente à crença de que só Deus sabe quem somos,
Demônios também possuem um certo nível de consciência sobre as pessoas. Isso não equivale à onisciência de Deus, nem perto disso. Mas significa que as forças demoníacas podem reconhecer e identificar indivíduos. Portanto, é essencial que os crentes estejam cientes de que não são invisíveis para essas entidades espirituais. Existem 2 exemplos notáveis da Bíblia que demonstram o conhecimento que os demônios têm sobre indivíduos: Jesus e o endemoniado. Neste relato, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta ao demônio seu nome, ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Não só esses demônios reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo, mas também demonstram uma consciência de sua situação e imploram a Jesus que não os mande para fora da área, mostrando seu conhecimento da identidade de Jesus e de sua própria situação difícil. Em segundo lugar, os filhos de Seva, em Atos 19, 13 e 16. Nesta história dos Atos dos Apóstolos, exorcistas judeus itinerantes conhecidos como os filhos de Seva tentam lançar fora demônios usando o nome de Jesus. O homem possuído pelo demônio responde: "Jesus eu conheço e Paulo eu reconheço. Mas quem são vocês?" Isso demonstra a consciência do demônio não apenas de Jesus, mas também de Paulo, uma figura importante no início da igreja cristã. O conhecimento do demônio estende-se à distinção entre aqueles que estão autenticamente alinhados com Jesus, como Paulo, e aqueles que não são, como os filhos de Seva. Gostaria de compartilhar uma experiência convincente e testemunho de uma jovem criada em uma família que não seguia Jesus nem qualquer fé formal, embora fosse um tanto supersticiosa. Ela mais tarde se viu em um círculo de amigos que se envolveram em várias formas de idolatria e oriental misticismo. Seu envolvimento com este grupo se aprofundou e, durante um acampamento, ela involuntariamente participou de um ritual. Ela não sabia que esses rituais eram uma prática comum para seus amigos. Apesar de se sentir desconfortável, ela sucumbiu à pressão e juntou-se a eles. Durante o ritual, com um círculo em seu centro, ela vivenciou uma experiência profunda e perturbadora. Figuras adicionais do evento em capas com capuz apareceram segurando lanternas de fogo, rostos indiscerníveis. Ela se sentiu imobilizada e, durante o estranho canto, ela sentiu alguma presença entrando em seu ser. Após este incidente, ela começou a experimentar pesadelos ou visões recorrentes. Nestes, ela andava por um corredor à noite com sombras saindo das paredes, tentando puxá-la. Nessas sombras, figuras literalmente apareciam diante de seus olhos e tentavam puxá-la. Ela também começou a acordar frequentemente em diferentes cômodos da casa dela, aleatoriamente. Ela adormecia em seu quarto e acordava na sala. Envergonhada, ela não queria contar a ninguém sobre isso, porque a única pessoa para quem ela contou riu dela. Ela estava morando em um pesadelo, com medo de dormir em sua própria casa. Depois de anos lutando com essas experiências terríveis, ela procurou refúgio em uma igreja. Notavelmente, no dia em que ela aceitou a Cristo e acreditou em sua morte e ressurreição, seus pesadelos cessaram imediatamente. Ela não via mais aquelas figuras negras que apareciam e desapareciam. Ela finalmente conseguiu dormir em paz em sua casa. Esta história destaca a realidade que muitas pessoas enfrentam. O mau espírito nos últimos tempos parece ser um aumento na atividade demoníaca, com relatos crescentes de fenômenos estranhos e um interesse crescente pelo paranormal. Meu conselho para quem enfrenta a opressão demoníaca é focar em Jesus. Cante sobre ele, ouça sermões sobre ele e leia versículos bíblicos sobre ele. Em tempos de ataque espiritual, é crucial voltar-se para Jesus em vez de buscar ajuda humana. Quando você se volta para Jesus, forças demoníacas fugirão. Este testemunho e conselho sublinham o poder e a autoridade de Jesus Cristo e a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Diante dos crescentes relatos de ocorrências sobrenaturais e misteriosas experiências,
é vital reafirmar a verdade bíblica sobre demônios. Em todo o mundo, as pessoas estão testemunhando estranhos e inexplicáveis fenômenos. Esta onda de atividade sobrenatural ressalta a contínua presença e influência de forças demoníacas em nosso mundo, uma realidade que a Bíblia tem consistentemente reconhecido e avisado contra. As Escrituras nunca indicam que os demônios deixaram de existir após a Idade Apostólica ou que sua atividade diminuiria com o tempo. Pelo contrário, a Bíblia sugere que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, possamos testemunhar um aumento na guerra espiritual. Efésios 6,12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esta passagem implica um conflito contínuo e crescente com forças demoníacas. É crucial entender que os demônios não são meros símbolos do mal ou forças psicológicas negativas. Eles são seres reais e sencientes, com uma agenda malévola. Ao abordar a natureza dos demônios, é imperativo ir além dos comuns equívocos que os reduzem a meros símbolos ou construtos psicológicos. O retrato bíblico de demônios os apresenta como verdadeiros seres sencientes, com uma personalidade distintamente malévola e uma agenda maliciosa. Esse entendimento é fundamental para compreender todo o escopo da guerra espiritual e a natureza do conflito entre o bem e o mal, como delineado nas Escrituras. Em primeiro lugar, a senciência dos demônios é evidente em suas interações com Jesus e os apóstolos nos Evangelhos. Os demônios demonstram consciência, emoções e a capacidade de comunicar. Por exemplo, em Marcos 5, 6, 7, o homem possuído por demônios corre até Jesus e grita, reconhecendo a autoridade de Jesus. Esse encontro demonstra não apenas consciência, mas também um medo da presença e do poder de Jesus. De forma semelhante, em Atos 16, 16, 18, uma garota possuída por um demônio é descrita como tendo um espírito de adivinhação, mostrando um nível de inteligência e consciência que ultrapassa o mero simbolismo. Em segundo lugar, a natureza malévola dos demônios é consistentemente retratada no avoque que causam, danificando indivíduos e comunidades. Eles comprovadamente causam aflições físicas, como vemos em Lucas 13, 11 e 16, tormento mental evidenciado em Marcos 5, 1, 20 e engano espiritual em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Esta malevolência não é abstrata. Manifesta-se de maneiras prejudiciais tangíveis que afetam a vida dos indivíduos e o bem-estar. A representação bíblica da atividade demoníaca revela uma intenção de prejudicar e enganar, alinhando-se com João 10:10, onde Jesus afirma que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Além disso, a narrativa bíblica não entretém a noção de que os demônios são meros símbolos do mal. As interações específicas e exorcismos desses seres por Jesus e seus discípulos indicam uma realidade que transcende a interpretação metafórica. Quando Jesus expulsou demônios, ele não estava apenas realizando atos simbólicos contra o mal. Ele estava envolvendo-se com entidades reais, com a capacidade de influenciar e prejudicar os seres humanos. O reconhecimento dos demônios como seres sencientes e malévolos tem implicações significativas para a teologia e prática cristãs. Ambos destacam a necessidade de discernimento espiritual, como mencionado em 1 João 4:1, que instrui os crentes a testarem os espíritos para ver se são de Deus. Além disso, enfatiza a importância da autoridade de Cristo e o poder de seu nome na guerra espiritual. Os crentes estão equipados, conforme Efésios 6:11, para permanecerem contra os esquemas do diabo, implicando uma oposição real e ativa. O apóstolo Pedro adverte os crentes na guerra, conforme 1 Pedro 5:8, que devem permanecer sóbrios, atentos e vigilantes, pois o diabo ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Essa imagem vívida retrata a realidade da intenção demoníaca.
e sua busca ativa para prejudicar e enganar a humanidade. Curiosamente, relatos contemporâneos de várias partes do mundo alinham-se com a representação bíblica da atividade demoníaca. Pessoas relataram distúrbios inexplicáveis em suas casas, como objetos se movendo sem causa, sons inexplicáveis e misteriosos, aparições que desafiam explicação natural, e outros relataram sentir-se oprimidos por uma presença invisível. Essas experiências, muitas vezes rejeitadas ou racionalizadas pela sociedade moderna, apontam para uma realidade que a Bíblia há muito afirma: a existência e operação de forças demoníacas. Neste contexto, é importante para os cristãos terem discernimento espiritual fundamentado nas Escrituras. A Bíblia fornece numerosos relatos e ensinamentos que equipam os crentes para reconhecer e resistir às influências demoníacas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, adverte os crentes a não serem enganados por Satanás, pois não ignoramos as suas artimanhas. Isso implica um apelo à conscientização e compreensão do reino espiritual, incluindo as estratégias e táticas das forças demoníacas. Isso não quer dizer que devemos temê-los, pois Deus, que é todo-poderoso, está conosco. Vou deixar mais 2 vídeos para que você escolha um para assistir. Vou ficando por aqui e que Deus nos abençoe.